Ademir de Oliveira e a coordenadora da mesa, professora Luciane Toffoli. Diante do extenso currículo dos nossos convidados, farei uma breve apresentação dos professores. Paulo Roberto Figueira Leal é jornalista, doutor em ciência política, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e ministra aulas na graduação e no mestrado em comunicação da FACOM UFJF. Tem experiência nas áreas de comunicação e de política, atuando principalmente nos seguintes temas: partidos, eleições e campanhas eleitorais, mídia, ideologia e reflexos identitários, jornalismo político e história da comunicação. Luiz Ademir de Oliveira é jornalista, professor do curso de Comunicação Social e Jornalismo da UFSJ, doutor em Ciência Política, tem experiência e atua principalmente nas áreas de comunicação e política, com ênfase em teorias do jornalismo e da comunicação, pesquisa em comunicação e filosofia política. Antes de passar a palavra para a coordenadora da mesa, a professora do curso de Comunicação e Jornalismo da UFSJ, Luciane Toffoli, peço que coloquem o nome de vocês numa lista para sorteio de 2 livros que serão realizados no final da palestra, ambos os livros do professor Paulo Roberto Figueira Leal, de título Mídia e Identificação Política, e o PT e o Dilema da Representação Política. Passo então a palavra à coordenadora da mesa, professora Luciane Toffoli. Boa noite a todos. Boa noite especial para os 2 professores, pesquisadores, amigos e palestrantes aqui presentes, professor João Barreto, também professor Cristiano e a professora Juliana. É um prazer estar aqui com vocês para essa mesa redonda de hoje. A nossa mesa, cada um dos palestrantes terá 25 minutos para a apresentação das suas considerações iniciais. Em seguida, nós vamos abrir para as perguntas. Como eu sei que várias pessoas estão com perguntas muito específicas voltadas para os 2 palestrantes e que precisam gravar essas respostas, depois das perguntas, a gente vai fazer uma pequena coletiva aqui com os 2, tá bom? Eu passo a palavra, então, ao nosso convidado, professor Paulo Roberto Figueira Leal, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa noite a todos. Imenso prazer estar aqui com 2 amigos, revendo outros amigos e, fundamentalmente, permitindo que a gente troque algumas ideias sobre um tema que eu sei que aqui, nesta casa, já há uma série de alunos interessados em pesquisar esse tema, já há uma série de trabalhos que o Luiz tem feito em conjunto com orientandos e que tem todos tido muito boa repercussão nos congressos. Acabamos de realizar lá na Faculdade de Comunicação o Politicom e vocês tiveram uma participação significativa, tanto alunos quanto docentes. Então, eu queria brevemente fazer uma contextualização sobre os 2 itens que estão vertebrando a nossa discussão mídia e política, tentando conectar o ambiente midiático contemporâneo a algumas das suas consequências políticas, e depois o Luiz vai fazer uma fala mais específica da comunicação impactando o sistema partidário, impactando as questões de fundo da realidade política brasileira contemporânea. Mas antes mesmo de falar de política, talvez seja necessário falar sobre como que a comunicação opera hoje uma relevância em campos os mais diversos. Eu estou convencido de que nós que estudamos comunicação, que temos por dever de ofício e interesse por isso, não estamos sozinhos. Imagino que não há qualquer profissional que queira compreender a vida contemporânea que possa prescindir de colocar variáveis comunicacionais no centro da explicação da vida contemporânea. Acho que há uma total impossibilidade de fazê-lo pelo simples fato de que, meios de comunicação de massa estão profundamente presentes na vida cotidiana. Se vocês fizerem a seguinte pergunta: quantas horas por dia cada um de vocês se dedica a navegar na rede, ler jornais, revistas e assistir à televisão, eu aposto que o número de horas médias que vocês gastam nisso supera qualquer outra relação, seja profissional, seja familiar, seja acadêmica. E se a gente multiplicar esse cenário por bilhões, esse é o contexto contemporâneo, ou seja, bilhões, obviamente
obviamente, não incluir a variável mídia, meio de comunicação de massa, para explicar fenômenos de outros campos, nos leva à impossibilidade de explicá-los. Eu queria fazer uma breve digressão sobre isso. Como que colegas nossos de campos correlatos têm que incluir variáveis comunicacionais para poder compreender os seus problemas, algo que não será possível sem falar também do nosso tema de interesse, que é a comunicação. Só para pegar um exemplo, economia. O que estuda economia? Uma das definições possíveis é que a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos. Ou seja, no mundo de escassez de recursos materiais, há claramente que compreender como que se dão as trocas entre indivíduos, grupos de indivíduos, empresas, e a economia se dedica a isso. Trocas econômicas, trocas que em última instância estão dadas pela escassez. Se a gente pensar que a economia estuda isso, e vamos lembrar de um tema de economia que talvez esteja muito presente entre nós ainda hoje, a crise de 2008. Vocês lembram como começou a crise de 2008 nos Estados Unidos? Que chegou em quase todo mundo, talvez tenha batido com menos força aqui, mas chegou aqui também. Começou no serviço de empréstimos, sobretudo para compra de imóvel. Ou seja, o padrão de juros dos Estados Unidos durante muito tempo foi muito baixo. Várias famílias adquiriram o hábito de comprar casas, hipotecar essas casas, ou seja, tomar um empréstimo no banco com a casa como garantia e com aquele dinheiro comprar outra casa e fazer outra hipoteca. Ou seja, muitas famílias americanas, dado que os juros eram muito baixos, começaram a viver durante muitos anos com recursos que efetivamente não tinham, com recursos de empréstimos. Bastou haver uma leve alteração nas taxas de juros, que em algum momento várias famílias não pagaram aos bancos, esses bancos já tinham vendido aquelas dívidas em outras praças, transformando aquilo em títulos. Em algum momento você começou a ter um efeito cascata. À medida em que houve esse efeito cascata, chegando aos bancos, eles pararam de emprestar. Quando pararam de emprestar, empresas começaram a não ter como investir. Quando não tinham mais como investir, demitiram. E aí você tem o ciclo vicioso de uma estagnação econômica baseada em quê? No setor bancário. E vamos pensar, economistas, portanto, estudam trocas econômicas, um dos mercados que eles estudam é o mercado financeiro. É possível compreender qual que é a verdadeira natureza do serviço ofertado por um banco, sem falar de comunicação? Se eu disser para vocês, olha, eu tenho um amigo no Banco Central, esse amigo me disse, num segredo de coxia, que o banco em que vocês têm dinheiro vai sofrer intervenção do Banco Central amanhã às 11h05. O que vocês fazem às 11 horas? Se vocês acreditam na minha fala. Vocês vão lá e tiram o dinheiro. Os economistas chamam isso de profecia autorrealizável. O grande patrimônio de um banco não é dinheiro. O grande patrimônio de um banco é a percepção pública de que o dinheiro está lá. O grande patrimônio de um banco é a imagem que a sociedade tem de que aquele banco é seguro, de que aquele banco é confiável. Basta não ter publicamente a percepção de confiança que ele de fato quebra. Não porque tivesse problemas antes, mas porque passou a tê-los quando a imagem projetada por ele não era de confiança. E reparem como que nas estratégias de publicidade, na hora que a gente pensa em logomarcas, essa ideia de confiança é que está presente em todas as logomarcas de bancos. Eu me recordo do falecido Banco Nacional que patrocinava o Ayrton Senna, no guarda-chuva, no Bradesco, que é uma árvore estilizada, ou na velha logomarca antiga da Caixa, que era uma barra azul com o nome Caixa Econômica. O tempo inteiro, essas imagens estão nos remetendo à verdadeira natureza do que constitui o patrimônio de um banco. A confiança pública de que o dinheiro que nós deixamos lá estará lá quando precisarmos dele. Portanto, se eu sou um economista e quero compreender o contexto de trocas econômicas no mercado financeiro ou em qualquer outro, é impossível que eu faça sem falar de quais são as imagens públicas de empresas, organizações, e sem falar de quais são os sentidos que a sociedade atribui a essas empresas e organizações de qualquer área. Portanto, como economista, eu estudo só trocas econômicas? Não. Eu estudo, inclusive, a circulação de trocas informativas cruciais para determinar certos resultados e não outros. A gente estava falando agora há pouco, Luiz, né, sobre teoria dos jogos e tal. Tem um autor da teoria dos jogos que eu gosto muito, ele trabalha também com outras vertentes, que é o Mancur Olson. E ele dá alguns exemplos disso, de como que o comportamento dos indivíduos é tomado em função das informações que essas pessoas têm e, dependendo de ter ou não informações, tomam ações que podem ser racionais ou não. Só para dar um exemplo do texto do Olson em torno de um conceito que eu acho importante, que é o conceito de carona. E eu faço sempre a menção de que cansei de pegar carona quando eu era aluno de graduação lá no FRJ, canso de dar carona, acho ótimo. Mas qual que é a lógica do carona? Eu quero ir para lá e estou duro, ou estou com poucos recursos. Tem alguém que já pagou para ir para lá. Tem alguém que já colocou gasolina no carro, está com vaga nesse carro, que tal pedir que me leve até lá sem que ele me cobre? Ou seja, que tal me pedir a essa pessoa que me dê o bônus de chegar lá
sem ter o ônus de pagar para chegar lá. Não é essa a lógica do carona? E faz sentido? Faz muito. O argumento do Olson é que só faz sentido dependendo de como circula a informação. Se a gente estiver num cenário de falta de circulação de informação, essa ideia, que é bastante razoável, pode produzir uma irracionalidade pública. Faz tanto sentido, mas tanto sentido pedir carona e não pagar a gasolina para colocar o carro na rua, que pode haver, no limite, um cenário em que está todo mundo lá pedindo carona e não tem nenhum carro passando. Ou seja, como que a informação está disponível ou não é que tornará as ações racionais ou irracionais. Um outro exemplo do Olson, em que também é a informação disponível que vai dar logicidade ou não ao resultado final das ações. Vocês estão duplos. Vocês têm que escolher que conta pagarão. Vocês vão pagar o condomínio ou vão pagar a conta de luz? Qual que é a decisão racional? Tem que escolher, pagar uma das duas, qual vocês pagam? A conta de luz. Conta de luz, né? Por quê? Porque conta de luz depende de mim, né? Se eu não pagar, a CEMIG vai lá e corta, a Light vai lá e corta, enquanto o condomínio é partilhado por mim e por todos os outros. Qual que é o raciocínio mais comum? Eu pago a conta de luz, não cortam a luz, e eu não pago o condomínio, mas os outros pagam. Enquanto os outros estiverem pagando, a minha contribuição diluída entre 50 não vai fazer tanta diferença. Qual que é o problema aí? Não sabendo como os outros se comportam, eu posso estar produzindo uma irracionalidade pública, que faz tanto sentido, mas tanto sentido, que pode não ter ninguém pagando condomínio, e aí não tem porteiro, e aí não tem limpeza. O que o Olson está dizendo é que, de novo, eu posso avaliar fenômenos sociais, dadas ações individuais, em função das informações que estão disponibilizadas. A informação é um dado-chave para que as ações individuais tornem-se racionais ou irracionais. Claramente, cientistas sociais que querem compreender dinâmicas de relacionamento não podem prescindir de analisar o cenário comunicacional, as informações que estão disponibilizadas, para então tomar uma decisão racional sobre o que fazer individual e coletivamente. Então, já falei aqui de economia, já falei de ciências sociais, vamos pensar agora em administração, marketing especificamente. Qual que é o grande patrimônio de uma empresa? Se vocês pegarem, por exemplo, os ícones de marcas internacionais, Coca-Cola, que é sempre o case mais estudado, há uma série de estudos que mostram que, se você somar todo o patrimônio físico da empresa, as fábricas, o dinheiro que tem em banco, isso não vale uma fração da marca. E houve uma série de casos estudados pelo marketing que ilustram isso. Nos anos 80, a Coca-Cola resolveu que ia mudar o seu sabor. Ela estava perdendo espaço para sua concorrente nos Estados Unidos, que é a Pepsi, sobretudo entre os mais jovens. E mais jovens são fundamentais a serem cultivados como bebedores de refrigerante, porque provavelmente continuarão bebendo durante muitos anos até terem gastrite. Mas o ponto de fundo é que, percebendo que ela perdia mercado entre os mais jovens para a Pepsi, ela resolveu que fazia sentido mudar a fórmula. E a Pepsi é mais doce do que a Coca, né? A criança acostumada com todinho gostará mais de coisas doces. Resolveram fazer um longo teste de degustação com uma nova fórmula mais adocicada. Chegaram à conclusão de que mais gente, em testes cegos, gostava mais do novo sabor do que do velho. Lançaram a New Coke. Foi um fracasso, um retumbante fracasso. Eles começaram a encomendar um monte de pesquisas depois e perceberam que isso não tinha nada a ver com o sabor. As pessoas reclamavam de ter se mexido em algo que era associado à memória da vida delas. Associavam Coca-Cola à velha tradição de encontros familiares do Natal com a imagem do Papai Noel na garrafa, que inclusive se populariza por conta do marketing da Coca. Associavam a Coca-Cola à presença norte-americana no mundo. Ou seja, o que eu estou argumentando é que, se eu quero compreender o valor de uma empresa hoje, eu tenho que ir para o intangível, para o imaterial. Que sensações, que ideias, que coisas simbólicas, etéreas, estão associadas às marcas, às empresas, aos produtos. Isso é muito mais decisivo do que as coisas materiais. O que significa, portanto, que qualquer profissional de marketing não pode desconsiderar o cenário da comunicação e da comunicação de massa contemporânea como sendo o solo a partir do qual pessoas atribuem sentido a coisas. E ao atribuírem sentido a coisas, tomam decisões que, eventualmente, não são as mais racionais do ponto de vista matemático, cartesiano, mas são aquelas que são mais razoáveis dadas as associações que as pessoas fazem. Um exemplo que eu costumo dar, isso vale para qualquer coisa, para carros, produtos caros ou para produtos muito baratos. Vamos pensar em carros, um exemplo que eu também com alguma frequência dou. Vamos pensar em dois começados com F, Ferrari e Fusca. Fusca, do qual eu já fui feliz proprietário. Meus amigos brincavam que se eu sofresse um acidente com ele, eu podia não morrer no acidente, mas de teto eu não escapava. E uma Ferrari, que é um carro muito caro. Vamos pensar em carros como pacotes tecnológicos. O que é um pacote tecnológico de um Fusca? O carro é barato, o
carro é fácil de manutenção, qualquer mecânico de qualquer lugar que não tenha feito curso nos últimos 20 anos conserta, o carro anda bem em qualquer terreno. Foi desenhado lá nos anos 40, a pedido do regime nazista, para isso e continua atendendo a essas características. Quem comprou um Fusca por esses motivos encontra essas qualidades? O carro de fato é barato, de fato qualquer mecânico conserta, de fato ele anda bem em terrenos inadequados? Sim, né? Portanto, alguém comprou por esses motivos, teve perto de 100% de encontro com os motivos desejados com a entrega do produto. Uma Ferrari está num outro patamar de complexidade e sofisticação. Né? Não faço ideia de quanto é uma Ferrari, Fusca ainda sei, mas está na escala de milhão. E numa escala de milhão, com um sofisticadíssimo pacote, acelera de 0 a 100 em uma fração de segundos, chega a 350 km por hora, tem um lindo e confortável banco de couro italiano. Vamos pensar em alguma personagem pública, Ronaldinho ou Romário, que compraram suas Ferraris. Em que rua do meu querido Rio de Janeiro o Ronaldinho acelera de 0 a 100 sem atropelar alguém? Em que estrada brasileira ele chega a 350 km por hora sem ter tropeçado em 5 buracos? Em que rua do meu querido Rio de Janeiro ele deixa o carro lá achando que o banco de couro italiano estará lá na volta? Esse carro vai ficar subutilizado, né? De vez em quando vai ser para pegar um travesti na Avenida Atlântica, mas ele vai ficar, na maior parte do tempo, subutilizado, parado. Subutilizado. Gastou milhões e o carro vai ficar mais na garagem do que no uso. Não faria o menor sentido se aquilo fosse apenas um serviço automotivo. Né? Faz todo sentido se eu compreendo o que aquilo quer dizer. Ferrari é um discurso. Ferrari é um grito público que alguém, numa sociedade capitalista, dá aos outros dizendo: eu fui tão bom naquilo que fiz, e na sociedade capitalista ser bom implica acumular recursos, que posso comprar um carro caríssimo que será subutilizado. Saí de Bento Ribeiro e venci naquilo que fazia. Por favor, eu estou sugerindo que a gente concorde com isso? Não. Algumas das melhores pessoas que eu conheço na vida nunca tiveram carro, e continuam sendo algumas das melhores pessoas que eu conheço na vida. Mas concordamos que o que vem de Ferrari é status, o que vem de Ferrari é um sentido comunicacional. Portanto, qualquer um que queira vender Ferraris não tem que vender só pacote tecnológico, tem que vender quais são os sentidos, as emoções, as sensações, as ideias que foram comunicacionalmente coladas, associadas àquele produto. Isso vale para vender Ferrari como vale para vender leite. Né? E vou dar um exemplo também de leite. Todo mundo lembra da campanha Parmalat? Alguns de vocês deviam ter comprado bichinhos Parmalat. Parmalat, multinacional do leite, de Parma, Itália, chega no mercado brasileiro trazendo o leite longa-vida no mercado que já tinha empresas aqui instaladas. No Rio tinha CCPF, tinha um monte. Ela chegou comprando leite de outros fornecedores? Não. Comprava do mesmo cara que vendia para a CCPF. Ela chegou fazendo outro tipo de procedimento industrial? Não. Era o mesmo tipo de técnica utilizada para transformar o leite naquela coisa, um leve gosto de leite que aparece dentro das caixinhas. Portanto, se tinha os mesmos fornecedores, os mesmos procedimentos industriais, e chegou mais caro, é razoável supor que não vai dar muito certo, né? E deu muito certo. Em 3 meses virou líder no mercado. Porque os caras perceberam com clareza que o que vem de leite não é leite, né? Não é líquido branco viscoso para nutrir crianças. O que vem de leite, e esse é o tema da campanha, é amor materno, compromisso de mães com seus rebentos. Mães não compram qualquer coisa, compram um substituto de seus peitos. O que significa que você compra o melhor leite possível que possa o seu dinheiro comprar, e se é mais caro, que deve ser melhor. A campanha o tempo inteiro percebia que o que vem de leite é isso, né? Era o quê? Um monte de criança fofinha, numa idade fofinha, cantando musiquinha fofinha, e em torno do tema, porque todos somos mamíferos. Né? Ou seja, no fundo, o subtexto é esse negócio de maternidade. É tão universal, mas tão universal, que nem sequer se limita só a seres humanos. É absolutamente estendível a outras espécies, em que há sempre um compromisso de afeto, um compromisso de amor. Portanto, claramente, o que explica por que o leite vendeu muito não é leite. O que explica porque o leite vendeu muito é estratégia comunicacional de dar sentido social a esse leite. Isso vale para qualquer área de venda de produtos. Portanto, se eu quiser falar de marketing, eu posso prescindir de falar de comunicação? Creio que não. Chegando então já no nosso ponto. Quais de vocês aqui privam da intimidade do Serra, da Dilma ou da Marina, que foram os candidatos mais importantes da última eleição presidencial? Vamos colocar o Plínio também, em respeito aos bravos companheiros do PSOL. Alguém aqui priva da intimidade deles? Não, a Dilminha vai em casa toda semana. Não. Quantos aqui votam sempre no mesmo partido? Levanta a mão, quem vota sempre no mesmo partido? Nenhum. Quantos aqui leram os programas de governo? Eu li. A Dilma está propondo para a educação isso, o Serra está propondo aquilo, a Marina aquilo outro, o Plínio aquilo outro. Uma solitária voz
2, 3, mas ainda numa posição bastante minoritária. Quais foram os critérios que vocês utilizaram para votar na Dilma, no Serra, ou na Marina, ou no Plínio, se vocês não os conhecem, se vocês não necessariamente votam nos partidos deles, e se vocês, de fato, não dedicaram um grande esforço de apreensão de quais são as diferenças programáticas entre um e outro? Em outras palavras, do mesmo jeito que eu não posso compreender porque o leite Parmalat vende, ou porque a Ferrari tem certo sentido, ou eu não posso compreender quais são as ações racionais ou não que indivíduos tomam sem saber que informações eles têm à disposição, como eu não posso saber milhões de outras coisas, sem falar do fato de que vivemos numa ambiência comunicacional, um bios, é isso, um ambiente no qual a comunicação vertebra o nosso cotidiano, e eu voto aquela primeira proposição que fiz para vocês. Aposto que vocês dedicaram mais horas a navegar na rede e a ver televisão do que a qualquer outra coisa. É óbvio que algo que vertebra tão intensamente a vida de tanta gente não pode ser tratado como irrelevante. Não pode ser desconsiderado no cálculo da explicação de fenômenos sociais dos mais diversos. Só para falar da televisão, esse é um dado muito batido, mas é verdadeiro e, portanto, merece ser lembrado, tem mais lares nesse país, nos revela o censo, com televisão aberta do que com geladeira. Isso há de dizer algo, né? A gente está perto da universalização de acesso à televisão aberta. E vamos pensar, geladeira é um negócio muito útil, né? Se eu sou de uma família mais pobre, é utilíssimo, porque eu não posso trabalhar com desperdício, portanto, tudo que eu compro eu tenho que aproveitar. Geladeira é utilíssimo. O que leva? Milhares de famílias pobres têm que escolher comprar uma televisão ou uma geladeira, comprar uma televisão. Isso faz algum sentido? É porque se eu sou de uma família pobre, eu provavelmente não terei condição de lazer nenhum, exceto aquele oferecido pela televisão. Eu não terei condição de acesso a informação nenhuma, não comprarei jornais, não navegarei na rede, se não for pela televisão aberta. Portanto, faz todo sentido com a família pobre, diante do dilema. Compra uma geladeira ou uma televisão, compra uma televisão, tem um custo inicial e depois passa a ter. A gente pode discutir a qualidade, mas passa a ter uma série de contextos de recepção, de lazer e de informação. Se eu estou falando de algo perto da universalização, 97%, 98% dos lares, é óbvio que é impossível falar de política sem falar de que hoje grande parte das pessoas terão informações sobre política a partir do que vem da televisão, ou a partir, dependendo da nossa especificidade comunicacional, do nosso hábito de consumo midiático. Certamente a maior parte da informação política que temos não porque vivenciamos com pessoas que fazem política, temos porque lemos matérias jornalísticas sobre os candidatos dos partidos, temos porque vimos horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, temos porque entramos numa rede social e as pessoas estão conversando sobre esse tema. Logo, meios de comunicação de massa são absolutamente indispensáveis para compreender política. Meios de comunicação de massa constituem o terreno no qual se trava a disputa política contemporânea. Não é só o uso instrumental que atores da política fazem da mídia, é muito mais do que isso. É que cada vez mais os atores do mundo da política precisam internalizar narrativas, lógicas, ferramentas comunicacionais, porque este verdadeiramente é o solo onde a disputa está se travando. É uma disputa por sentido, é uma disputa por significado, é uma disputa que fundamentalmente é mais comunicacional do que de qualquer outra ordem, né? Então, vamos pensar em exemplos. Temos já uma longa série de eleições presidenciais livres. A mais longa série desde que somos uma república. 89, se eu pegar os candidatos de 89 e verificar em quantas cidades eles foram, comparar com 2012, em 2012 eles foram a mais ou menos cidades que 89, menos. Se eu comparar quantos comícios fizeram, eles fizeram mais ou menos comícios em 2012 em comparação de 89, menos. Se eu olhar a agenda, quanto tempo dedicaram à gravação do horário gratuito de propaganda no rádio e na TV, dedicaram mais. Ou seja, está absolutamente claro, inclusive naquilo que importa, recursos, para onde que vão os recursos das campanhas. O grosso do custo de uma campanha hoje está na comunicação. Porque claramente os atores da política, que não são bobos, percebem que é neste terreno que estão se construindo as disputas por significado e por sentido do que eles são. Claramente é no terreno comunicacional que é possível compreender por que o Lula, para falar da principal liderança, gostemos dela ou não, da política contemporânea brasileira, por que o Lula, nos momentos mais duros da crise política lá do Mensalão em 2005, em que se cogitava que talvez até nem fosse candidato à reeleição, não apenas é candidato à reeleição, como ganha. E aí vocês lembram da campanha do Lula de 2006? Qual que era o mote da campanha? Era porque onde o presidente é povo e o povo é presidente. A foto da campanha era de um menino no dorso nu do pai negro, colocando a mão na cabeça do Lula encharcada de suor. Claramente, a estratégia de reeleição do Lula em 2006
se deu muito intensamente em torno de uma imagem pública que o Lula cultivou ao longo de décadas. E aí, essa imagem pública corresponde à vida real do Lula? Não, né? Não há nenhum demérito nisso, não. Nenhum demérito. Eu sonho que a gente possa legar para gerações futuras um país de classe média. Não há nenhum pecado em ser de classe média, tomara que mais e mais brasileiros estejam na classe média. Mas eu quero dizer que o Lula tem um padrão de vida de classe média desde o final dos anos 70. Não há nenhum pecado nisso. É este Lula real, que mora numa casa de classe média, que tem um padrão de classe média, que dá votos ao Lula? Não. O que ainda hoje dá votos ao Lula, a ponto de já ter um movimento chamado lulismo, é a história do Lula. É a história de alguém que vem das camadas populares e chega ao poder pela primeira vez na história. O que dá voto ao Lula não é o Lula real de carne e osso, é um sentido social que foi construído para o Lula, pelo Lula e sobre o Lula ao longo de décadas. E aí que está a força eleitoral do Lula, né? Nos momentos mais duros da crise do mensalão, quem que eram as fatias do eleitorado que ainda tinham uma profunda identificação com Lula e lhe davam intenção de voto? Os mais pobres, que têm muita razão para encontrar naquela história algo que diz respeito às suas próprias trajetórias, mesmo que esse não seja o Lula real. Eu não sei quem sou eu, mas quem é o Lula. O que eu quero dizer é que isso não importa. Não é o Lula real que tem votos ou deixa de ter votos. O que de fato importa é que expectativas sociais se construíram sobre o Lula. O que quando as pessoas falam Lula, vem à mente delas? Que associações mentais estão sendo produzidas? Que sentidos historicamente estão articulados em torno dele? O que significa, portanto, que seja para escolher quais são posturas racionais na relação com os outros, seja para verificar por que certos produtos vendem e outros não, seja para entender o contexto eleitoral, é claramente o ambiente midiático uma chave de leitura indispensável para que a gente tenha a possibilidade de ler como funciona hoje a política. A política hoje se trava nesta arena, mais do que em qualquer outra. Não é só nesta arena, mas é fundamentalmente nesta arena algo que não se dará tão intensamente em outras. E o que eu quero dizer com isso? Que, se é verdade o que eu disse, se compreender o cenário da comunicação contemporânea é tão chave para compreender economia, para compreender comportamento social, por que então não estudamos só a comunicação? Por que o pessoal nas escolas de política vai estudar partidos? Porque a gente tem que evitar um outro excesso. Do mesmo jeito que há uma possibilidade bastante razoável de que a afirmação a mídia não tem relevância nenhuma seja totalmente falsa, há uma outra afirmação falsa. A mídia é a única coisa que interessa. O que os meios de comunicação de massa dizem, fundamentalmente, é a única coisa que explicará fenômenos políticos, sociais, econômicos. E aí, tal como a primeira afirmação é falsa, essa também é falsa. Porque, fundamentalmente, se isso estivesse sendo constituído como verdade, não tem mais o que pesquisar, né? Basta ver o que a TV Globo disse, essa hora tem 40 e poucos milhões de pessoas vendo o mesmo telejornal, que está tudo explicado. Não é assim, né? Tem outras tantas variáveis que devem ser colocadas no jogo. Tem outras tantas variáveis que devem ser chamadas à reflexão em associação com a questão midiática. Porque, fundamentalmente, se é razoável rejeitar hipóteses hipomidiáticas, o Luiz falará do Wilson Gomes, né? É razoável também rejeitar hipóteses hipermidiáticas, que supõem que isso explica tudo, quando, fundamentalmente, não é capaz de explicar tudo. O que, portanto, resta a nós, interessados em comunicação e em política? Perguntar exatamente em quais contextos, em que cenários, a mídia conta mais ou conta menos. Como que em determinadas ambiências o fenômeno midiático vai ser a variável mais capaz de explicar o resultado, em que ambientes outras variáveis talvez expliquem mais do que a mídia. Este é o drama de pesquisadores de comunicação política e, ao mesmo tempo, a glória. Há tudo a pesquisar, porque não tem receita de bolo formada. É preciso verificar como que em certos contextos, em certos ambientes, haverá pesos distintos para explicar fenômenos complexos. E aí, essa ideia de fenômeno complexo, eu acho que é algo que merece uma breve reflexão. Se eu quiser entender por que um avião cai, é com frequência comum que seja uma única variável? Quando aquele avião, lá em Congonhas, seguiu pista fora e caiu matando um montão de gente, é uma única variável que explica aquilo? Não. Tem um problema de pista, pode ter um erro humano, pode ter um problema de desgaste no avião, ou seja, fenômenos complexos raramente se explicam por uma única variável. É preciso compor várias diferentes inflexões para produzir um certo resultado. O que eu estou sustentando aqui, o que pesquisadores de comunicação política têm como desafio é isso. Quais são as variáveis que, junto com comunicação, explicam cenários eleitorais e quais são os contextos em que as variáveis de comunicação são mais determinantes do que outras para explicar fenômenos eleitorais. E aí o Luiz, na fala dele, inclusive, vai historiar um pouquinho a questão dos partidos, das eleições no Brasil,
mostrando exatamente isso. Eu não tenho a menor dúvida de que se eu quero comparar a eleição de 89 com a eleição de 2012, ou a de 2006, já que falei dela, em 89 a mídia foi muito mais decisiva para explicar o resultado, porque foi em 2006, em que o Lula sofria grande bombardeio da grande mídia e ainda assim se reelegeu. O que explica que em 89 tenha tido um peso maior do que em 2006? Um contexto diferente. Em 89 a eleição estava parelha, houve um esforço midiático bastante significativo, todo mundo já deve ter lido, sobre a edição do debate, sobre, enfim, né, a cobertura bastante pouco isenta que foi produzida pela grande mídia brasileira. Em 2006, apesar de uma cobertura também muito pouco isenta, havia outras variáveis. Milhões de brasileiros achavam que suas vidas estavam melhor. Milhões de brasileiros estavam com mais renda do que tinham antes. O que significa que, por mais que a TV Globo falasse o que quer que seja, talvez aquela variável econômica tenha sido mais decisiva em 2006 do que foi em 89. Então, o desafio da pesquisa em comunicação política é perceber, não tem como explicar a política sem a comunicação. 2, não tem como evitar que a comunicação tenha alguma centralidade. 3, não tem como sugerir que a comunicação é a única coisa que importa, porque se fosse assim, tudo estava explicado de antemão. Não é verdade. Vamos à labuta da pesquisa. Perceber, em casos específicos, em contextos específicos, em agendas específicas, quais são os pesos relativos da comunicação cotejadas com outras variáveis. O que sugere, portanto, que tem uma imensa arena de pesquisa para vocês que eventualmente gostem de comunicação de política. Uma imensa gama de perguntas interessantíssimas sobre pleitos, sobre o ambiente comunicacional impactando outras dimensões da vida, sobre como que a comunicação constitui uma relação simbiótica com a política, a tal ponto que a gente não tenha mais como discernir com clareza aonde estão as fronteiras de um, onde estão as fronteiras do outro. Tudo bem, gente? Está claro qual que é o fluxo de raciocínio inicial? Ou seja, dado esse fluxo de raciocínio, a gente, e aí para terminar, acho que já me senti mais que devia, né? Para terminar, se isso é verdade ao longo de toda a constituição do que chamamos de comunicação de massa, sobretudo do final do século XIX para cá, é mais verdade ainda hoje. Estamos ainda mais imersos em ambientes comunicacionais complexos, em que cada vez mais gente está partilhando informações por outras estratégias comunicacionais que não a comunicação de massa. O que sugere, portanto, que, de novo, não dá para compreender fenômenos os mais diversos sem falar disso. Eu estava brincando com o Luiz, um desses livrinhos que eu trouxe para vocês, uns anos atrás, eu publiquei pela editora da Fundação Getúlio Vargas. O pessoal da editora pediu para eu digitar o nome do livro no Google. Então, lá na faculdade, digitei o nome do livro, que é um livro de ciência política, né? Aí aparece lá, videostransexuales.com. Entrei, era um site em espanhol que vendia vídeos de sexo transexual. Tinha uma seção de livro que o livro estava lá. Isso é uma brincadeira de um amigo, né? Sei lá, por que eu vou justificar para minha mulher que eu vou para Juiz de Fora só dar aula? Depois se esclareceu que tinha saído uma resenha do livro parecido do Jornal do Brasil, e aí a resenha tinha o título de Representação e Transformismo, que é um conceito do Antônio Gramsci. Não conversaram, eu lá transformei, virei best-seller no público gay, mas sofri o risco de que algum aluno chegasse, sabe aquele produto transexual da Facom? Por que eu estou dizendo isso? Porque, no fundo, num ambiente comunicacional complexo como o atual, mais importante do que saber que tem informação circulando é como que diferentes grupos e indivíduos metabolizam essa informação. O que leva o jogo a um nível de complexidade ainda maior. Longe de imaginarmos que você possa deduzir que todo mundo está negociando sentidos com a mesma intensidade e com os mesmos valores, a gente tem que levar o ambiente comunicacional para além da análise do que a mídia diz, para além da análise do que o horário eleitoral gratuito diz. É preciso ver como isso rebate na complexidade social, o que significa que temos muito trabalho produtivo, muito trabalho interessante. Estamos todos convidados a continuar nele. Obrigado. Nós vamos passar agora a palavra ao professor Luiz Ademir de Oliveira, que vai completar essa mesa. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer aí aos alunos e aos presentes. Primeira coisa, desafio, né, de continuar a fala do Paulo aí, né, tão consistente, tão instigante e ao mesmo tempo tão criativa. Como eu disse, eu já tinha explicado com ele, né, eu preciso usar PowerPoint, que eu ainda sou universitário, né, já é um conferencista. Mas é com grande admiração que eu faço esse reconhecimento e vou tentar aqui fazer pelo menos como um bom aprendiz.
Queria agradecer a presença do professor Paulo aqui, essa oportunidade. Eu acho que quando a gente pensou no CLAC, em maio, uma oportunidade de trazer um convidado, eu pensei no nome do Paulo, porque a gente já tem hoje no curso, né, algumas disciplinas voltadas para essa discussão de comunicação e política. Nós temos vários alunos fazendo iniciação científica nessa área, e é uma área que tem crescido bastante, tanto em termos acadêmicos como em termos de mercado. Então é uma área que, a princípio, né, pelo menos quando eu fiz faculdade, havia uma certa resistência, política é uma coisa chata, acho que há uma construção da mídia, mas que, como diz o Paulo, não é só da mídia, é uma construção da própria dinâmica da sociedade brasileira de refutar a própria política, como se fosse só a política partidária, aquela que não presta, que é corrupta. Mas a política é a nossa vida cotidiana, a gente está fazendo política o tempo todo. E é pela política que a gente transforma a realidade, mesmo que seja uma pequena transformação. Então a gente não pode, né, como alunos de comunicação, de jornalismo, a gente tem que repensar o próprio conceito de política. Então eu acho que é importante que o nosso curso, mesmo que tenha uma ênfase na cultura, a cultura ela passa necessariamente pela discussão da política, né? Eu estou tentando trazer o professor João Barreto, né, para essa área, porque a área de vigilância ela implica necessariamente uma discussão cultural, tecnológica, mas essencialmente política. Os vestígios de Kátia também são políticos. Então eu acho fundamental que a gente repense esse conceito de política e essa versão ao universo da política. Não só pela importância que a política tem no nosso cotidiano, mas também como um caminho rico, tanto em termos acadêmicos como de mercado. Né? Vamos ser racionais, usando a teoria da escolha racional. Política, comunicação política também é uma boa área para se ganhar dinheiro como profissionais. Nós somos acadêmicos, eu nunca ganhei dinheiro com isso, Paulo. Acho que você, não sei também, né? Mas, quer dizer, mas tem gente que ganha muito. Não vou dar a fórmula porque eu não tenho. Se alguém tiver, depois me passa. Né? Então, gente, por isso que eu pensei, nós estamos com o simpósio, né, que a gente discute mídia, redes, a contribuição de João Barreto, interfaces sociais, e essa mesa redonda aqui justamente para a gente, né, sair daquela chatice de sala de aula e poder trazer uma contribuição. O Paulo trouxe reflexões bastante importantes, até para as minhas pesquisas, enfim, é esse o objetivo. E eu vou começar minha fala com um gancho que o Paulo deixou, que é a ideia de que a política, qualquer campanha política, eleitoral, hoje a gente já não fala só de marketing eleitoral, político, marketing pós-eleitoral, marketing governamental, porque essa estratégia de se pensar a comunicação como um instrumento, não só como instrumento, mas como arena, como palco, ela tem que ser contínua. Né? Um governo que queira ter popularidade, credibilidade, ele tem que ter uma estratégia racional ao longo do seu mandato. Então a política passou a ser, a comunicação e a política são, né, campos cada vez mais interligados. E na minha tese eu trabalho justamente com isso. A política trabalha com a retórica de natureza ficcional, né, que é uma contribuição do Marcos Figueiredo, meu orientador, porque não esperemos os políticos que eles trabalhem com a ideia de veracidade. Na verdade, eles vão construir mundos de natureza ficcional. Como disse o Paulo, Lula não é o Lula, que a gente não vota no Lula real. A gente vota numa imagem que foi construída a partir de uma trajetória do Lula. E é assim que funciona a política. Né? De uma forma racional, a gente escolhe a partir de mundos de natureza ficcional aquele que a gente acha que pode ser mais interessante para a gente em termos de benefícios. É assim que se dá a escolha do eleitor, é assim que se dá a escolha do consumidor. Né? Até quando ele compra um produto com certo fetiche, ele sabe que aquilo ele tem algum ganho, né? Que não necessariamente é material, né? Como ele falou do Fusca, do Ferrari, né? Claro que você tem um ganho simbólico com o fetiche da Ferrari. Tem gente que tem ganho com Fusca, né? São ganhos diferentes.
A minha contribuição aqui é mais no sentido que eu acho fundamental para a gente entender essa sociedade que o Paulo está chamando de sociedade complexa, de uma comunicação mais complexa. A gente tem que entender que a nossa democracia, ela passou por um processo, a gente está aí caminhando para a 7ª eleição presidencial, é um momento de consolidação da nossa democracia. Por mais problemas que a gente ainda enfrente em termos institucionais, a gente tem que considerar os avanços que já conquistamos, né? A onda de protestos, que país que a gente tem essa possibilidade de expressão. Eu acho que, então, assim, tem os ganhos da democracia que tem que ser pontuados. Não quer dizer que isso, né, gere uma situação de comodismo. Acho que a gente tem que ser político no sentido de tentar, sim, redefinir. Essa ação política, ela não se concretiza só no âmbito político partidário. A universidade é um local essencialmente político. A gente faz política o tempo todo e é fundamental que vocês pensem que tem que fazer aqui, tem que fazer no mercado e tem que fazer na vida de vocês. Então, vou começar minha fala. Não é, como disse, não tem essa retórica do Paulo, mas eu vou trazer as contribuições aqui mais do ponto de vista dessa trajetória histórica, né, do Brasil, que eu acho importante que vocês tenham essa visão. Então, a minha fala está dividida. Primeiro, pontuar algumas coisas da comunicação, depois da questão do sistema partidário brasileiro, das conjunturas das disputas presidenciais e do que, pegando o conceito do Paulo aí, do que ele está chamando de uma nova ambiência eleitoral. Então, gente, primeiramente, discutir o lugar estratégico que a comunicação assume nas sociedades modernas ou complexas, como o Paulo já falou. Não vou me estender muito, que ele já, né, foi bem teorizou e buscou exemplos bem práticos sobre isso. Traçar um panorama histórico desse período de redemocratização, pensando que a partir de 1985, nós tivemos 89, 1994, enfim, uma série de 6 eleições presidenciais que têm contextos diferentes, portanto, um uso diferente da mídia também. Estamos aí já no cenário da disputa de 2014 e entender um pouco como é que a propaganda política eleitoral atuou nesses diferentes cenários políticos aí e como ela tem atuado agora no cenário que já foi pontuado aqui, de uma sociedade bem mais complexa, que a gente tem a inserção da internet, das redes sociais, e não tem ninguém ainda em condições de dizer qual será o impacto da internet e das redes sociais na eleição de 2014. Por enquanto, são meras especulações, e nós, da comunicação política, enquanto pesquisadores, ainda temos poucas ferramentas metodológicas para medir o impacto disso. Portanto, provavelmente vai ser rica do ponto de vista não só político eleitoral, mas também rica em termos de estudos, porque é um grande desafio de pensar em novas formas de estudar algo que é novo e que a gente não sabe. A gente está vivenciando, experimentando, sem ter ainda, né, ferramentas adequadas, tanto para teorizar quanto para estudar esse fenômeno. Então, essa ideia da mediação social que o Paulo falou, recorreu à questão da economia, à questão da administração, se a gente pegar o campo religioso, como a comunicação passou a ser estratégica do ponto de vista que é a arena onde os discursos ganham visibilidade. Por isso que o valor simbólico de um carro é muito mais importante do que o valor real desse carro. E aí, pegando a questão da política, a centralidade da mídia para a política. A política, mesmo para alguns autores, tendo uma natureza, por isso que é uma relação tensa. Wilson Gomes, que é uma referência na área, ele vai dizer que a política é o universo da imprevisibilidade, e de fato é o universo da imprevisibilidade, porque se alguém aqui puder adivinhar ou dizer com clareza e com certeza quem sairá vitorioso em 2014, se Dilma, tudo aponta que Dilma tem um favoritismo, mas isso
em junho, essa popularidade foi abalada. Será que novos fatos virão? Não sabemos. Né? A eleição do Elvésio não era uma certeza. A certeza era Nivaldo. Quer dizer, quais os fatores que interferiram? Eu acho que ninguém tinha uma bola mágica para dizer de fato o que iria acontecer. Por que é imprevisível? Porque nós, seres humanos, somos imprevisíveis. Né? Por mais que a gente tenha os rituais obsessivos, nós temos um quê de imprevisibilidade. É isso que marca a natureza humana. Nós não somos adestrados, por mais que digam, a gente age de forma diferenciada e a gente surpreende. E o público jovem, vocês principalmente, é um público bastante volátil, no sentido, para alguns isso é bom, para outros isso é mal. Não vamos aqui entrar em juízo de valor, mas há hoje uma volatilidade em termos de comportamento. O que é bom hoje, amanhã já não é tão bom assim, depois de amanhã já é péssimo. Então essa volatilidade hoje, ela tira dos marqueteiros, dos estrategistas, esse controle que se pensa que se tem sobre o consumidor, sobre o eleitor. Nós não temos esse controle porque nós temos uma sociedade que aí vem a ideia de complexidade, sociedades cada vez mais complexas, que vão vestir máscaras sociais aí de cada vez, né, mais efêmeras e voláteis. Então, mas mesmo sendo um campo imprevisível, a política, por uma questão de sobrevivência, ela tem que recorrer ao campo midiático, porque ela só sobrevive se ela tiver visibilidade. Visibilidade significa ocupar essa arena pública, que se chama mídia. E hoje uma arena pública bastante fragmentada, então você tem que ter uma estratégia, como o Paulo falou hoje. Não compensa para um candidato à presidência da República visitar tantas cidades, fazer tantos comícios, porque hoje você usar os meios de comunicação é muito mais eficiente. Então, até nas cidades de médio porte, a gente já está percebendo o foco em investimentos em horário de gasto de propaganda eleitoral e, principalmente, hoje, né, o que está mais em moda, vocês que gostam dessa área, eu não tenho esse domínio, mas eu vou nas redes sociais, né, tem o tal do, como é que chama, gente? É gestor de redes, como é que chama isso? Por favor, ajuda os universitários. Gestor de mídias sociais, não é uma coisa bonita, gente. O gestor de mídias sociais, aquele que vai mexer no Facebook, no Twitter, essa coisa. É uma baboseira, mas ganha um nome bonito. Só que a baboseira que a gente falava antigamente, ela ganhou uma força tamanha que hoje ela pode impactar numa eleição como aconteceu em São João del Rei. Mas não tem como medir o impacto que o Facebook teve, por exemplo, na eleição de 2012 aqui. A gente sabe, a gente tem achismo de que teve um grande impacto, mas qual o impacto? Porque é um espaço bastante complexo. Então essa ideia da mídia como palco e ator social, porque ela é uma arena, hoje, rompendo com a ideia de um emissor que tem o controle das teorias da comunicação, as novas mídias, não novas mais, porque elas já não são tão novas assim, são novas em relação à minha idade, etc. Mas as mídias digitais, elas abrem a possibilidade que vocês saiam do mero papel de receptor para produtores de notícias, distribuidores. Vocês estão no Facebook compartilhando, curtindo, né? Outro dia até um amigo meu falou que fez um teste, ele coloca lá, não sei quem morreu, a pessoa vai lá e curte, chora, mas não leu o resto da matéria. Às vezes na postagem, eu que gosto de postar de merda lá, que a pessoa está curtindo. Então eu posso escrever uma manchete, meus alunos são adoráveis. E lá no meio do texto começar a detonar um a um, que vocês às vezes não vão ler. Eu também faço isso, gente. Tem um texto interessante, não tenho tempo para ler, compartilha, vou curtir. Depois, se tem alguma coisa lá, alguém vai me avisar, talvez. Então, o efeito global disso, mobilização, visibilidade, vigilância. Estou começando a gostar dessa área, que eu vou tomar de João Barreto, acho interessante essa discussão de vigilância.
Temos liberdade ampla, vocês têm, podem ir para o Facebook, Twitter, falar o que quiserem, mas estão sendo vigiados. Por isso que eu já criei lá nas minhas disciplinas 2 grupos no Facebook, justamente para poder monitorar mais os alunos. Então é uma estratégia. Então, gente, eu vou fechar essa parte aqui, senão a gente vai ficar... a questão das especificidades da comunicação no Brasil. A televisão ainda tem esse papel hegemônico, a gente não pode dizer que a internet ela já transformou esse cenário da mídia brasileira, isso é uma mentira, porque na verdade a televisão, a TV aberta mais especificamente, ela tem um impacto muito grande. Eu, por exemplo, sou espectador de TV aberta, não tenho TV paga, não quero ter, gosto da TV aberta, gosto da Globo, gosto do Jornal Nacional, gosto das telenovelas, gosto do horário gratuito de propaganda eleitoral, portanto, é uma escolha. Só que no Brasil a gente tem uma mídia concentrada, como o Vinícius Lima fala, e não há nenhuma perspectiva a médio prazo, me parece, de mudanças nesse cenário. Né? Esses 7 grupos que controlam o Brasil vão continuar tendo esse controle, porque também a internet ela não trouxe essa democratização, porque os grandes portais são nas mãos de grandes grupos e daí por diante. Então, dificuldade de implementar políticas de democratização na mídia no Brasil. Por isso que o PT de 1989 não é o mesmo PT de 2014. Provavelmente não vai ter no programa de governo da Dilma uma proposta mais incisiva de regulamentação da mídia. Senão vão dizer que está fazendo como na Argentina, está controlando, censurando. Então a Globo vai continuar, não com esse controle, mas não vale a pena comprar uma briga e perder uma eleição. E a relação de simbiose, que aí é o que é complicado, tanto a grande mídia está atrelada aos grandes grupos econômicos, políticos, e quando a gente vai entrando, chegando no interior, a coisa fica mais complicada, porque os grupos de mídia estão atrelados a grupos políticos, né? Com exceção de São João del Rei, que impera a imprensa democrática, livre, ao contrário de outras cidades. Mesmo tendo aqui uma liderança como a Aécio Neves, que não interfere em nada do que é publicado. Gente, ele vai me contratar, eu estou garantindo dele. Gente, entrando na questão da democratização do Brasil. Pode ser chato, mas vocês como comunicadores, como jornalistas que vão trabalhar, que podem trabalhar com a questão do jornalismo político, é essencial entender um pouco da história política do Brasil. Claro que eu não vou me estender aqui, mas depois a gente tem a disciplina de jornalismo político, porque não dá para entender a configuração atual do sistema partidário brasileiro se vocês não entenderem esse processo que se estende aí desde uma república, uma proclamação da república que na verdade não foi uma programação da república como se diz, né? Não teve uma participação efetiva da sociedade, e a história no Brasil tem sido uma série de equívocos institucionais. Então o que a gente tem, na verdade, é de 45 a 64, o grande problema no Brasil são as rupturas institucionais, ou seja, os golpes de Estado. A gente teve golpe de Getúlio Vargas, em 64 outro golpe militar. Então, assim, o que assustava, gente, é claro que isso era uma coisa muito remota, mas é que grupos de direita tentem ainda levantar a bandeira de ditadura militar. Mas tudo leva a crer que isso é um cenário muito pouco remoto no Brasil. Então, a gente teve um período de início do que a gente pode chamar de democratização no Brasil, aí, que foi de 45 a 64, onde havia uma forte identificação partidária, mas eram partidos tradicionais, PSD, UDN, PTB. O pessoal que viveu na época, quem sabe que naquela época se votava em todas as eleições no partido, não se votava nos candidatos, como acontece hoje. A ditadura militar rompeu com isso, o golpe de 64, criou 2 partidos e, enfim, aí a partir de 1982 a gente tem o início do que a gente vai chamar da proliferação de partidos no Brasil.
A gente tem, de 85 até 2014, a gente tem uma proliferação de partidos que a gente pode entender desde partidos de esquerda, alguns que foram perdendo aquele discurso mais de esquerda, como o PT. Hoje quem está na linha mais de esquerda é o PSOL, o PSTU, mas que está ganhando, né, alguns com discurso bastante ainda ligado ao marxismo revolucionário, uma tomada de poder, que a gente não sabe até onde que isso é viável. Enfim, mas até os chamados partidos de direita, a gente tem aí desde o PFL, que foi se mudando de sigla até virar o DEM, né, para alguns dos demônios, democratas. E a grande questão é por que o governo do PT, estavam perguntando por que o governo do PT em São João está aliado ao democrata, gente. Isso mudou muito, a gente vai ver. O que é? Ah, tá. Então, configuração do sistema partidário brasileiro. Hoje, enfim, nós temos 32 partidos registrados, com exceção da Rede de Sustentabilidade, que a Marina Silva não conseguiu. Então, a gente tem 32 partidos, 2 recém-criados, que é o Solidariedade e o PROS, um que dizem que foi o PT que articulou o PROS para pegar, filiar deputados que não queriam, né, ser punidos por infidelidade partidária, e o Solidariedade, que é o Paulinho da Força Sindical, que está vinculado ao AES. É nesse quadro aí de 32, né, isso aqui, eu vou pedir na prova de mais política, vocês têm que saber todas as siglas. Por exemplo, quem é que sabe que o PSD do Gilberto Kassab é 55? Isso é fundamental. Você levar isso para a sua vida toda. Então, no meio dessas siglas, a gente tem poucos partidos representativos no Congresso. Parece que são 19 que têm representatividade. Tem chamados unanimos, né, que são uma série de partidos. Tem o partido, até o Partido Social Cristão do Feliciano, o PSC 20, ele até é um partido representativo, né? Ele tem acho que 17 deputados, é da base aliada a Dilma. A Dilma vai ter que lidar com gente do inferno, gente dos evangélicos, e esse povo aí do movimento gay da região das vertentes, né, Carlos Bem. Como é que você vai conciliar junto com Marcos Feliciano? Então, gente, pode continuar. Então a gente tem um cenário hoje bastante complicado, porque essa coisa da ideologização no Brasil, ela foi perdendo um pouco a questão do pragmática, foi ganhando mais espaço. Sim, em 89 você tinha um quadro bem definido, em que o PT se colocava como uma opção de esquerda, e o Collor e outros se colocavam como opção de direita. Hoje você tem uma base aliada da Dilma, que vai né, agregar partidos de diferentes linhagens partidárias. Esses dados são mais informativos, depois eu posso passar para vocês. Então, a base aliada da Dilma no Congresso, hoje ela tem então, uma margem muito tranquila de 371 deputados, contra 102 apenas da oposição e 40 chamados aí de independentes. A questão da institucionalização precária no Brasil, porque esse caráter fisiológico, ou seja, partidos que vão... a grande crítica ao governo PT é a ideia do mensalão, que não começou no governo o Fernando Henrique, para ter reeleição, ele precisou negociar com os deputados, depois o Lula, para ter maioria no Congresso, para aprovar no Congresso, ele precisou negociar, e a Dilma precisou construir uma base, dando ministérios, nós temos 39 ministérios, que é repartir bem o bolo para você ter essa grande base de apoio. Essa fragilidade das instituições, porque essa coisa das regras mudarem a qualquer momento, o que traz uma insegurança para qualquer um. A gente, passando rapidamente pelo cenário das eleições presidenciais, em 89 você tinha um cenário que nós tivemos 22 candidatos à presidência, ou seja, quanto mais fragmentado o cenário, mais a possibilidade de segundo turno.
em que a gente teve o início do que a gente chama da profissionalização das campanhas, e aí o fenômeno do caçador de Marajás, o Fernando Collor de Mello, que acabou saindo vitorioso, e o Lula, que disputou o segundo turno numa campanha bastante de esquerda, em que contestava a questão da dívida externa, propunha reforma agrária, enfim, naquele contexto o Lula era uma grande ameaça ao sistema dominante brasileiro. Por isso a grande dificuldade dele vencer no segundo turno. E aí acabou que ele acabou sendo derrotado no segundo turno. Como o Paulo falou, naquele momento a mídia teve um papel fundamental de interferência no jogo eleitoral, a Globo e outras mídias, porque naquele momento o Lula era uma grande ameaça. A mídia continua tendenciosa, mas hoje Lula e Dilma não são essa ameaça que era em 89. Aí a gente tem depois 94 e 98, a era Tucano, a FHC se elege com o Plano Real e depois se reelege em 98, mas o que a gente trabalha é com a seguinte ideia. Em 94, o Fernando Henrique, de fato, ele tinha a ideia do seguinte: para as pessoas o mundo estava muito bom e poderia ficar melhor, porque ele conseguiu construir a estabilidade econômica. Em 98, apesar do desgaste do governo Fernando Henrique, ele ainda passou a ideia de que era melhor ter alguém com uma certa segurança e uma boa visibilidade no cenário internacional do que você jogar o poder para um Lula, que ainda era uma figura não tão confiável do ponto de vista eleitoral para boa parte dos empresários. E aí, gente, 2002, a grande virada, o PT assume o poder, torna-se Lulinha, Paz e Amor. Isso é uma estratégia de marketing, mas uma estratégia política. 2006, houve todo o cuidado de descolar a imagem do Lula e do PT. Não era o Lula que era corrupto, o PT que estava no mensalão. O Lula, a princípio, não sabia de nada. E aí, em 2010, o Lula consegue emplacar sua sucessora, a Dilma. E aí a gente tem um cenário de 2014, que é um cenário bem mais complexo. Até maio desse ano, as coisas traziam uma certa previsibilidade em termos de análise política. O que a gente poderia dizer? Um governo com 65% de aprovação popular, a Dilma com mais de 50% das intenções de voto, dificilmente a oposição terá chances. Com essa onda de protestos e essa revolta contra a política partidária, o quadro ficou bem mais instável. Apesar da Dilma ter recuperado parte da sua popularidade, está liderando as pesquisas de intenção de voto, há uma série de interrogações que a gente não dá conta de responder. Quer dizer, como há uma imprevisibilidade na política, até que ponto a Dilma tem condições, com essa ampla base de apoio, ser eleita? Será que isso garante a ela a reeleição? Nós temos hoje, vou fechar aqui que o Lucênio já está me censurando. É bonito falar censura. Então, gente, eu vi que a Maratel postou lá que hoje nós temos 40 milhões de cidadãos, eleitores brasileiros que estão na chamada classe C emergente. O que farão esses eleitores? Esses eleitores têm um vínculo forte com as políticas sociais do governo Lula e do governo Dilma, mas eles também oscilam bastante. Então muitos foram para as ruas também, junto com a classe média que não era deles, se misturaram lá. Enfim, essa classe média emergente vai de fato, entre aspas, retribuir o que Lula e Dilma tanto cobram, que são as políticas sociais, o fato dessa emergência, ou eles podem, eles estão, é um público bem mais vulnerável. E mais do que isso, as pesquisas comprovam que os jovens hoje oscilam muito mais facilmente em termos de opiniões e comportamentos. Não temos... Quem é aqui que já está decidido que vai votar em algum candidato à presidência e que pode mudar? Jovens, não estou falando da terceira idade. Jovens, a maioria não sabe, Então,
Pode ir para Dilma, pode ir para Marina, pode ir para o Aécio, pode ir para o Nulo, pode ir para o Plínio se ele aparecer no cenário também. Ou seja, a gente volta aqui com a ideia da imprevisibilidade da política, mas o que a comunicação tem a fazer? A comunicação é a esfera onde essa disputa vai ocorrer e que o papel dos marqueteiros ou profissionais de comunicação que vocês podem estar ocupando e ganhando dinheiro é de tentar, frente a essa imprevisibilidade, tentar traçar um planejamento estratégico de marketing para não só eleger, mas como eu estou trabalhando até Maquiavel com vocês, mais do que importante que conquistar o poder é manter o poder. Portanto, a estratégia hoje, mais do que nunca, o que se pede dos marqueteiros é como eu posso conquistar o poder, como eu posso manter esse poder. O PT está há quase 12 anos, eles querem continuar mais 4, porque o que interessa é manter essa estabilidade em termos de status quo. Quem está no poder não quer largar, é óbvio, né? E não é uma disputa só pela melhoria da sociedade, uma disputa pelo lugar privilegiado que você ocupa, né? Ser oposição não é bom, pode falar que é, mas você não tem cargo, você não tem salário, você não tem nada disso. Então, gente, fechando, o que eu vejo a partir da fala do Paulo é isso. Uma sociedade cada vez mais complexa, fica cada vez mais difícil essa previsibilidade. Então isso né, implica em que nós, sejam pesquisadores, jornalistas, assessores de comunicação, de imprensa, tenhamos um trabalho cada vez mais complexo também. Para uma sociedade complexa, ela exige e pressupõe cidadãos e profissionais cada vez mais qualificados e cada vez mais capacitados a lidar com a complexidade que a sociedade exige. Não menosprezem o cidadão comum, não menosprezem o eleitor, nesse sentido, não menosprezem o seu interlocutor. Eu estou aqui, mas nós somos interlocutores, porque a grande resposta hoje vem desse cidadão comum que tem rejeitado uma série de coisas, porque há uma série de variáveis que explicam, né? Eu acho que a sociedade complexa, ela pode até apontar para alguns fatores negativos, que é a perda de alguns laços que a gente considera fundamentais, né? Até uma certa crise ética, mas ao mesmo tempo é uma sociedade muito mais aberta, muito mais diversificada, muito mais aberta a novas possibilidades. Então, eu não sou apocalíptico, nunca fui, e, enfim, eu acho que a democracia caminha para que a gente se consolide cada vez mais. Depende da ação de cada um. É isso, gente.